Pensa só, não importa se estamos vendo isso num celular, num laptop ou numa TV, por trás da tela brilhante, da resposta instantânea, existe um herói anônimo. Um componente tão, mas tão pequeno e em uma quantidade tão absurda que ele se tornou a base de todo o nosso mundo digital. E hoje, a gente vai descobrir quem ele é. Ok, vamos fazer um exercício rápido. De todas as peças que estão aí dentro de um smartphone, qual é aquela que, se não existisse, nada mais importaria? O que é que realmente faz a magia acontecer? A primeira resposta que vem na cabeça de todo mundo, né? O processador, a CPU, o cérebro do aparelho. Mas não é ele. Então talvez a bateria, que dá energia para tudo, também não. A resposta de verdade é algo infinitamente menor e incrivelmente mais numeroso. A resposta é essa. São bilhões, com B, de interruptores. Pequenos demais para a gente enxergar, trabalhando em uma harmonia perfeita, controlando o fluxo de eletricidade que dá forma ao nosso universo digital. E cada um desses bilhões de interruptores tem um nome. E esse pequeno herói é o MOSFET, o componente que, em silêncio, tornou toda a nossa tecnologia moderna possível. O nome completo parece assustador. Transistor de efeito de campo de metal óxido semicondutor. Mas calma, respira. A função dele, na verdade, é incrivelmente simples. Ele é só um interruptor. Um interruptor que a gente liga e desliga com um sinal elétrico sem nenhuma pecinha se movendo. Para a gente entender de verdade como um interruptor que não tem partes móveis funciona, vamos usar uma analogia do dia a dia. Uma que, olha, deixa tudo cristalino. Imagina um cano de água. Bem no meio dele tem uma portinha, uma válvula com uma mola que mantém ela sempre fechada. Do jeito que tá, a água não passa. Agora, imagina que tem um caninho de controle na lateral dessa válvula. Se a gente aplicar um pouquinho de pressão de água nesse caninho, essa pressão empurra a válvula e pronto! Abre o caminho para a água passar livremente pelo cano principal. E essa analogia descreve o MOSFET perfeitamente. A pressão que a gente aplica é a tensão elétrica num terminal que chamamos de gate. A água que entra é a corrente elétrica no terminal drain, e a água que sai é a corrente no terminal source. Simples assim. Uma tensão no gate controla se a corrente passa do drain para o source ou não. Certo, então ele é um interruptor super inteligente controlado por uma pressão elétrica. Mas o que fez dele algo tão revolucionário? Por que esse design específico virou a base de, literalmente, tudo que é eletrônico hoje em dia? A resposta está na comparação com quem veio antes dele. E aqui a gente vê o pulo do gato. O MOSFET é controlado por tensão, a nossa pressão que não gasta água para funcionar. O modelo antigo, o BJT, era controlado por corrente. Isso significa que ele precisava de um fluxo constante para funcionar, tipo uma torneira que está sempre pingando, sabe? Um desperdício de energia. E como se não bastasse, o MOSFET é umas 5 vezes mais rápido. Então, o ponto crucial é este: o controle por tensão. É essa característica que faz o MOSFET ser absurdamente eficiente. E foi essa eficiência que permitiu a gente criar celulares, notebooks, processadores com bilhões de transistores que não derretem na nossa mão. Ok, já entendemos o que e o porquê. Agora, vamos dar um zoom, mas um zoom de verdade, lá na escala microscópica, para ver a física fantástica que faz essa pequena mágica acontecer. Tudo começa com um processo chamado dopagem. Basicamente, a gente pega silício puro e adiciona algumas impurezas de propósito. Isso cria 2 tipos de material. O tipo N, que tem elétrons sobrando, e o tipo P, que tem lacunas, ou seja, espaços onde falta um elétron. Em um MOSFET, os terminais drain e source são feitos de material tipo N, mas são separados por uma barreira de material tipo P no meio. É como ter um rio dividido por uma barragem de terra. A pergunta é, como a corrente elétrica faz para atravessar? E a solução para cruzar essa barragem é onde a engenhosidade brilha. A resposta está num princípio da física chamado efeito de campo. Lembra do terminal gate que fica lá, isolado, sem tocar em nada? Quando a gente aplica uma tensão positiva nele, ele cria um campo elétrico. Esse campo, mesmo à distância, atrai os elétrons que estão meio perdidos no material tipo P e puxa eles para a superfície, bem embaixo do gate. Esses elétrons formam uma ponte temporária, um canal, que conecta o drain e o source. E pronto, a corrente tem um caminho para passar. Essa pequena mágica da física abre um mundo de possibilidades. Agora vamos dar um passo para trás de novo e olhar para a escala e a versatilidade absurdas dessa invenção. E o legal é que essa tecnologia é super flexível. Os engenheiros podem criar MOSFETs que se comportam de jeitos diferentes. Alguns ficam desligados por padrão e precisam de um sinal para ligar.
Outros já ficam ligados e precisam de um sinal para desligar. Essa versatilidade faz deles as pecinhas de Lego perfeitas para construir qualquer tipo de circuito lógico que se possa imaginar. E a dimensão disso na prática? Bom, se preparem. Um único chip de processador moderno pode ter mais de 100 bilhões de MOSFETs. Para ter uma ideia do que isso significa, é mais de 10 vezes a população inteira do planeta Terra. Tudo isso espremido num espacinho do tamanho de uma unha. É um nível de engenharia que desafia a imaginação e que nos dá o poder de computação que temos hoje. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. O MOSFET continua diminuindo de tamanho, ficando mais rápido e mais eficiente a cada ano que passa. A pergunta que fica é: à medida que essa pecinha fundamental continua essa evolução implacável, que novas fronteiras incríveis ela vai nos permitir cruzar? Que novas realidades esses pequenos heróis anônimos vão construir para o nosso futuro?